Caro amigo ouvinte, com toda certeza você já passou por alguma praia do nosso estado, algum clube ou até uma praça pública e viu um grupo de pessoas com uma raquete diferente, uma bolinha colorida e uma rede alta praticando um esporte e se perguntou o que seria isso. Estamos falando do beach tênis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. E é sobre o beach tênis, nascido na Itália, com suas características, avanços, conquistas e oportunidades, que vamos falar no episódio de hoje com o deputado Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar, esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Deputado, no episódio de hoje a gente vai falar sobre duas coisas que eu sei que o senhor gosta muito. O esporte, e nesse caso, nesse episódio de hoje, mais especificamente o beach tênis. Eu sei que o senhor acompanha o esporte, já frequentou torneios. Eu queria que o senhor falasse um pouco para o seu ouvinte que ainda não ouviu falar sobre o beach tênis, sobre o que é essa modalidade que já está aqui no Brasil há 15 anos. Ô Pedro, eu fui apresentado ao beach tênis, tem aí uns 7 anos atrás, por um ex-jogador de tênis que se transformou num excelente jogador de beach tênis, que se chama Pedro Rogar. Porque até então, há 7 anos atrás, a minha observação era muito similar à sua narrativa de introdução do programa. Que esporte é aquele que tem uma rede alta, que pode ser jogado de forma individual ou dupla, com uma bolinha colorida e nas areias da nossa praia? E aí fui apresentado por você ao beach tênis. E verifiquei que o beach tênis foi criado na Itália, né, como você disse na introdução, e rapidamente vem conquistando o Brasil em especial, mas diversos outros países no mundo. E que na Itália ele já tinha tempo que era praticado, ele lá se profissionalizou, talvez na década de 90. E o que eu verifiquei de potencial do beach tênis aqui? Porque o beach tênis é uma derivação do tênis. O tênis é muito apreciado no Brasil, mas é um esporte muito caro, porque você precisa de uma quadra que tem construção cara, quer seja uma quadra dura, quer seja uma quadra de saibo, quer seja uma quadra de grama. Você precisa de múltiplas bolas, raquetes, apanhadores de bolas e espaços bastante amplos. E mesmo assim, o tênis vem ganhando adeptos. O último campeonato de tênis aqui no Jockey Club, no espaço, né, do Jockey Club, aquele espaço generoso, foi um grande sucesso. Né? E o beach tênis, para o nosso estado, que tem uma orla imensa, né, porque o estado do Rio de Janeiro inteiro é banhado pelo Oceano Atlântico, né, desde Campos até Paraty, né? É um esporte que pode ser praticado nas praias, as quadras estão lá, é a própria areia da praia, basta fitas para demarcá-las, né? E, evidentemente, duas traves para você colocar a rede, mais as bolas e as raquetes. Então, é um esporte que poderia se popularizar muito mais ainda. É um esporte, então, mais democrático do que o tênis de quadra. Muito mais democrático, principalmente para o nosso perfil, que é um perfil de sociedade de classes, onde a imensa maioria estão naqueles que têm uma renda menor. Né? E o tênis é praticado, na grande maioria, por aqueles que têm renda muito maior. Então, é um esporte muito mais democrático, é um esporte
principalmente de orla, de céu aberto, mas que nada impede que você tenha quadras de beach tênis em qualquer região do país e do nosso estado, como, por exemplo, na região serrana. Eu mesmo já tive contigo lá em Teresópolis, em quadras de beach tênis extremamente concorridas. Então, em cima dessa experiência, né, é que nós verificamos o potencial do beach tênis. E veja só, o beach tênis entrou aqui no nosso país há muito pouco tempo, 2008. E os pioneiros, né, dessa empreitada foi um italiano chamado Gianluca Padovan e o carioca Adão Chagas. 2008 para 2023 são apenas 15 anos desse esporte. E ele tem um crescimento exponencial e já transcendeu as praias, né? Porque hoje você pratica beach tênis no interior de São Paulo, em Minas Gerais, em Goiânia, em Brasília e no próprio estado do Rio de Janeiro. Dei aqui o exemplo da região serrana, que não tem praia, do noroeste fluminense, enfim. É um esporte que está numa velocidade de propagação muito grande. Estima-se que já tenhamos hoje 1.200.000 pessoas no Brasil praticando beach tênis. E o beach tênis, né, tem também uma outra feição, né? Todos que são da terceira idade também podem praticar, né? Claro, com velocidades menores, etc., né? E também porque as competições em dupla exigem um esforço um pouco menor do que as competições individuais. E eu volto a dizer, é um esporte que tem a cara do nosso país, né? Porque o tamanho da nossa orla, né, em relação ao Oceano Atlântico. E o Brasil já é a segunda maior potência do mundo em termos de título, né? E isso realmente mostra o êxito do esporte, onde praticamente 80% dos torneios são praticados no Brasil, como a gente viu no final do último mês e início desse mês, né? E o Brasil também já tinha uma outra tradição do vôlei de praia, né? Então, o beach tênis, na verdade, entra em dois viés: o viés do tênis e o viés do vôlei de esporte, do vôlei de praia, e até mesmo do futebol de praia, né? E parece, porque exatamente poder ser transportado, praticar de forma individual e de dupla, que ele tem um espaço de crescimento muito maior do que o vôlei de praia e do que o futebol de praia, porque o futebol de praia precisa de grandes espaços de areia, que quando está se praticando futebol não se pratica mais nada. Enquanto o beach tênis você pode ter diversas quadras de forma conjunta ou isoladas, e essas quadras estão misturadas também com os praticantes de outras atividades na orla da nossa praia. Deputado, o senhor citou algumas diferenças aí do tênis para o beach tênis. Eu queria só fazer alguns comentários. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que uma coisa que puxou muita gente para o beach tênis, pessoas que nunca tinham praticado esporte algum com raquete, outras, como foi meu caso, que vieram do tênis, ou seja, tinham uma intimidade com o esporte de raquete, e que diferencia muito o beach tênis do tênis é justamente essa capacidade da facilidade de aprendizado, né? Você no tênis, você começa a fazer aula, e para você jogar sozinho com aquele teu amigo, com o teu parente, você vai demorar às vezes 6, 8 meses, às vezes 1 ano para você conseguir, mesmo fazendo aula, jogar sozinho com teu amigo e se divertir, suar. O beach tennis ele é justamente o oposto. Ele na primeira, na segunda aula, aquele cara que nunca teve contato com esporte com raquete já consegue brincar, já consegue sair jogando e se divertir.
Outra coisa que o senhor abordou, a questão do custo, né, de ser também um esporte democrático, perfeito. No tênis a gente tem pouquíssimas quadras públicas, né? E o beach tênis, e isso eleva muito o custo. O cara que quer jogar tênis, ele tem que procurar um clube, pagar mensalidade, se associar ao clube, totalmente diferente do beach tênis, que você tem a praia ali, que é um ambiente democrático, um ambiente gratuito. E, por fim, o beach tennis ele se caracteriza muito por essa questão que o senhor abordou agora no final. É um esporte que ele pode ser jogado dos 5 aos 90 anos. É um esporte realmente da família, que pega o jovem ele de 5, 6 anos, o senhor de 80, 90 anos. A família toda vai para a praia. É muito comum você ver filho, pai, avô, todo mundo na praia se divertindo. Isso é muito legal e diferencia muito o tênis para o beach tênis, e isso vem ganhando muitos adeptos, né? Deputado, hoje nós temos visto em inúmeros estados autoridades públicas, parlamentares, chefes do executivo homenageando atletas e pessoas de grande relevância no esporte, e aqui a gente está falando especificamente do beach tênis, e isso não é diferente no nosso estado. Mas lá atrás, deputado, em 2017, o senhor foi o primeiro a fazer uma produção legislativa envolvendo justamente o beach tênis. Explica aqui para os nossos ouvintes quais foram essas produções legislativas. Em 2017, o nosso beach tênis estava dando aqui os seus primeiros passos, né? E nós achamos que exatamente esse era um esporte de grande futuro. Eu já disse aqui que ele também entra, né, no espaço do tênis, entra do vôlei de praia, né, mas também tem duas atividades de areia que não entusiasmou tanto os frequentadores, né, que foi a peteca e o frescobol, né. O beach tênis entra também nesse espaço. Por isso que em 2017 nós fizemos aqui aprovar a Lei 7.751, né, determinando que o dia 20 de setembro se tornasse o Dia Estadual do Beach Tênis. Mas também fizemos moções de congratulações e aplausos aos atletas brasileiros campeões que despontavam fortemente nesta modalidade de esporte, né? Como os campeões pan-americanos, Ralph Abreu, o Diogo Carneiro, o Vini Fonte, a Samantha Barijan e a Joana Cortez. Além disso, também fizemos moções de congratulações e aplausos à Associação de Beach Tênis do Estado do Rio de Janeiro, hoje presidida pelo Araújo e pelo João Nuna, e que completa também 10 anos de existência em 2023, nesse ano que nós estamos. Então, na verdade, a gente verificou o potencial desse esporte, procurou prestigiá-lo, porque tínhamos certeza que teria um crescimento meteórico, e na verdade está tendo. Hoje você já tem a satisfação de verificar campeonatos internacionais transmitidos por 2 redes de TV, né? O que é uma evolução. E é uma evolução por quê? Porque tem telespectador para ver, né? Porque nenhuma televisão transmite algum tipo de esporte se não vai ter telespectador. Então isso mostra claramente a ascensão de um esporte que veio para ficar em definitivo. Outro dia eu tive o prazer de ir à sede do meu clube de coração, o Clube de Regatas do Flamengo, e verificar lá a existência de quadras de beach tênis, esporte lá coordenado por um italiano, né, e que está tendo uma aceitação formidável. São 4 quadras e uma estrutura de primeiro mundo. Eu como tricolor, mas como amante do beach tennis, tenho que admitir
São 4 quadras de primeiro mundo, incluindo 2 quadras cobertas. Ou seja, lá o pessoal joga beach tênis, faça chuva, faça sol. E eu fiquei em perplexidade, porque eu não sabia. Eu cheguei lá e me deparei, né, com essas quadras. Me lembro que até no dia seguinte comentei contigo, né, porque aquela estrutura de esportes da sede do Flamengo, né, ela é muito intensa. Eu não tinha visto acontecer essas quadras, porque em geral quando eu vou lá entro pelo portão da frente, mas para votar, pagar mensalidade, essas coisas e tal, e para a quadra de beach tênis a gente entra pela rua do lado, Gilberto, né? Cardoso. Que é Gilberto Cardoso. Mas estou só mostrando, né, a evolução desse esporte. E que você, o Pedro Rogari, é um dos vanguardistas. Isso mesmo, deputado. O senhor estava falando da questão da transmissão, e isso foi um marco muito grande para o esporte. Isso tem mais ou menos 2 a 3 semanas. Nós tivemos, no mesmo final de semana, 2 etapas, uma em Balneário Camboriú, uma etapa do Mundial em Balneário Camboriú, e outra em Copacabana, que está entre os maiores eventos de beach tennis do mundo. A de Balneário Camboriú teve a sua final transmitida na ESPN e poucas horas depois, a de Copacabana teve a sua final transmitida no Sport TV. Eu vi a do Sport TV. E antes disso, tiveram as transmissões pelo streaming. A de Balneário Camboriú, pelo YouTube, bateu mais de 12 mil aparelhos conectados simultaneamente. E em Copacabana chegou próximo de 3 mil aparelhos conectados. Eu tive a honra de transmitir esse jogo de semifinal. Isso é um marco para o esporte. É verdade. Eu acho que isso é um divisor de águas, né? Porque quando um esporte, né, é transmitido, quer seja por rádio, quer seja por TV, é porque tem ouvinte ou telespectador. E isso mostra que o esporte está ganhando uma dimensão extraordinária. Deputado, alguns episódios atrás, aqui no seu podcast, o RJ em Debate, a gente falou sobre a questão da necessidade de geração de empregos, emprego e renda. Essa explosão, esse crescimento do beach tennis, ele vem gerando inúmeras oportunidades de empregos, de negócios, não é isso? Sem dúvida nenhuma, porque forma uma cadeia produtiva. Vamos lá. A cadeia produtiva da produção das redes de praia. A cadeia produtiva da produção das bolas coloridas, com predominância do amarelo. A cadeia produtiva da produção de raquetes. A cadeia produtiva da divulgação das mais diversas marcas ligadas ao esporte. Fora a cadeia produtiva de geração de emprego e renda daqueles que prestam serviço para os torneios e as competições acontecerem. E ainda com uma questão relevante, porque fazer uma quadra de beach tênis tem um custo muito menor do que fazer uma quadra de futebol de salão, basquete, vôlei, ou fazer um campo de tênis, né? Você tende a socializar melhor esse esporte. Isto é, você pode ter o beach tênis como um instrumento de socialização de muitas comunidades, dando oportunidade da meninada praticar esportes, se revelar nesse esporte, né? E não se desviar do caminho da integridade, né? Que seria o caminho ideal para todo jovem ter. Então, eu acho que também é o beach tênis gerador de eventos sociais de grande relevância, né? Então, esse é um aspecto, né? E quando você diz que, e é verdade, que ele começa a ser divulgado pela televisão, vai começar também a ter entrevista em relação aos grandes atletas. Esses grandes atletas passam a ser referência para a formação de outros atletas, de referência para as crianças, né?
passa a ter patrocínio, né? Então você cria também um mundo de negócios, geração de emprego e renda em torno do beach tênis, né? Então eu acho que o caminho está aberto, né? O caminho está aberto. Então agora é trilhar esse caminho, né? E para os eventos continuarem a ocorrer, né? E aí, ninguém nasce sabendo jogar beach tênis, né? Então você também forma aí orientadores, professores, etc. E aí tem um outro derivado. Para a juventude, se é um esporte de areia, exige preparo físico, né? Então tem aí todo um aspecto da educação física, da ginástica, do preparo, da melhoria da qualidade da alimentação, etc, etc, né? Então você veja como vai gerando uma cadeia produtiva enorme, né? E para você praticar um torneio em escala, que vai ter mais de uma quadra, você tem muitas ações preliminares, né? Que aquela areia esteja realmente limpa, isto é, não tenha nenhum objeto cortante na mesma, porque o esporte é praticado sem calçado nenhum, a cidadã tem que estar descalça, né? Então a quadra tem que estar limpa, ela tem que estar delimitada pelas fitas, então tem que ter os colocadores de fitas, as redes tem que estar na altura certa, né? Então você veja como essa cadeia produtiva vai absolutamente sendo ascendente. E nós vivemos a era dos esportes, né? Então, se você pega um dos canais de televisão chamado Esporte TV, ou você vai estar vendo futebol, ou você vai tendo tênis, ou você vai vendo vôlei de praia, ou vôlei de quadra, ou basquete, né? Ou qualquer modalidade de atletismo, né? E agora tem mais uma opção, que é o beach tennis. É verdade, deputado. Já que a gente está falando de oportunidade, de geração de emprego, só para exemplificar para os ouvintes aqui, só esse evento de Copacabana, que eu citei, que foi televisionado pelo Sport TV, gerou 387 empregos, né? E tem toda, como o senhor falou, tem toda essa cadeia, todo esse ecossistema do beach tennis. E gostaria de citar mais dois aqui. Tem pessoas que hoje em dia vivem, né, tiram seu ganha-pão de personalizar as raquetes. Você compra uma raquete na loja com determinado peso, com determinado balanço, e essa pessoa ela altera para o seu estilo de jogo, para o jeito que você gosta, ela personaliza com a sua logomarca, com o seu nome, faz um tratamento na raquete que é feito com areia, né, e uma espécie de verniz para dar mais efeito. Enfim, as pessoas são verdadeiros artistas que deixam a raquete com a sua cara. A gente não pode esquecer também, como o senhor falou, daqueles que armam as redes, armam as marcações, que são pessoas importantíssimas, que estão na ponta, né, do esporte, que sem eles o esporte também não ocorreria, né? A gente não pode jogar sem rede, sem marcação. São pessoas importantíssimas. Agora eu quero falar com o senhor, deputado, sobre um tema dentro do beach tennis que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial, que são os projetos sociais. Projetos esses que eu sempre digo são grandes instrumentos de inclusão social, de transformação de vidas. Eu tenho visto excelentes projetos sociais ligados ao beach tennis. Eu queria destacar o que um grande amigo meu, que é o Fabinho, faz lá em Nilópolis, que é o CTN, Centro de Treinamento de Nilópolis. E queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da sociedade civil se unir, mas principalmente do poder público também se mobilizar para ajudar projetos como o CTN, que tem diversos jovens. E aí uma curiosidade, muitos desses jovens nunca tinham tido, aliás, 99% dos jovens nunca tinham tido contato nenhum com raquete, com esporte de raquete.
começaram ali do zero com o Fabinho em Nilópolis, e a grande maioria hoje vive do beach tennis, da aula de beach tennis, tira o seu sustento do esporte. Olha só, Pedro, eu acho que as obras sociais e organização da sociedade civil são extremamente relevantes, né, para exatamente você trabalhar essa criançada, essa juventude que precisa de motivação para as suas vidas e que o esporte, de alguma forma, disciplina e motiva, né? Quando eu disse que uma quadra de beach tênis é relativamente barata, né, eu queria dizer exatamente que qualquer prefeitura do nosso estado, nós temos 92 prefeituras, no seu orçamento público voltado aos esportes e lazer, né, tem condições de fazer algumas quadras de beach tênis nas mais diversas comunidades. Então, é o primeiro passo. Mas há que se também, né, ter a rede, né, os balizamentos e os instrutores, né? Então, você pode ter as quadras feitas por diversas prefeituras e a operação feita pela sociedade civil, por organizações sociais, por voluntariado, né, por as mais diversas associações possíveis, né? Porque, volto a dizer, difunde o esporte, mas mais importante que difundir o esporte, produz o que a gente chama de inclusão social. Inclusão social. O que a nossa juventude, principalmente a que moram na região periférica, necessitam é exatamente do esporte como balizador de inclusão social. E o esporte preferencialmente ligado ao processo educacional. Então, também colocamos nossas esperanças no processo evolutivo do beach tênis, para que daqui a algum tempo o campeão pan-americano do Brasil de beach tênis, por exemplo, seja oriundo da comunidade do Aço, lá na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, ou de Nilópolis, ou da periferia de Nova Iguaçu, né? E isso é muito possível e provável, desde que o esporte lá chegue, e está chegando. O caso do Fabinho, que você aqui narrou, em Nilópolis, é um exemplo dessa possibilidade. Com certeza, deputado. E a gente vai ficar aqui buscando sempre divulgar e fomentar o esporte para que ele siga crescendo. Deputado Luiz Paulo, querido amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. No episódio de hoje falamos sobre o beach tênis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Não podemos esquecer de pedir para que vocês sigam as redes sociais do deputado Luiz Paulo, o Facebook, que é o deputado Luiz Paulo, no Instagram, luispaulo_dep, e também seguir aqui o nosso podcast no Spotify e nas demais plataformas, e o WhatsApp, que vocês já sabem, 21 99514 5678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana. O Bola Fora de hoje vai para esse esquema corrupto que se estabeleceu no futebol, montado por aliciadores e jogadores que estão sendo descobertos participando de atos ilícitos, de esquemas fraudulentos. Aceitam alguns desses jogadores a participar de crimes ao levar cartão amarelo, vermelho, cometer pênaltis e sabe-se lá o que mais. Esses têm que ser punidos exemplarmente, se comprovados seus atos. Essa paixão que desperta tantas emoções não pode ser manchada por alguns, quer sejam jogadores, dirigentes ou aliciadores. A Bola Dentro de hoje vai para o dia 14 de maio, onde comemoramos
o Dia das Mães. Comemorar o Dia das Mães é quase que fazer uma oração, porque as mulheres, nessa função tão magnífica, dedicam o melhor de si, o seu amor, o seu tempo na criação dos seus filhos, para construir uma sociedade mais fraterna e humana. As nossas profundas homenagens a todas as mães do nosso país e todas as mães, de uma maneira geral, na face da terra.